Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais uma forma que eu treino o meu lettering. Dessa vez utilizando régua e lápis. Eu vou escrever o meu nome, Patrícia, na minha capa nova do meu Happy Planner tamanho Classic. Vou utilizar a caneta dourada por causa dos meus discos dourados. Essa caneta é da Faber-Castell e ela tem a ponta pincel. Até rimou. É um conjuntinho, se não me engano, vem 6 cores. E eu uso muito essa douradinha. Até faz muito tempo que eu tenho ela. De vez em quando ela dá até uma falhadinha, mas a gente volta para consertar. Bom, vamos lá. O que eu faço para treinar o lettering sem errar muito, já fazendo na capa? Primeira coisa que eu treinei antes, eu escolhi o alfabeto antes que eu vou usar, a forma como que eu vou fazer a maiúscula, os enfeites, etc. Com isso, eu já pude medir qual seria o tamanho da letra que eu tenho que usar para caber na minha capa e não faltar espaço, nem sobrar espaço demais. Então, eu cheguei à conclusão que eu preciso de 1,5 para minúscula e 5 para maiúscula. Então, eu faço a minha marcação e desenho como se fosse um caderno de caligrafia. E aí, eu vou fazer as letras em lápis para depois passar a caneta. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu não estou fazendo esse lettering direto da minha cabeça, porque eu ainda estou aprendendo. Então, eu tenho um modelinho na minha frente, onde eu tô olhando, onde eu já treinei, aonde eu acho que ficou boa a combinação toda. Então, eu vou fazer o meu P maiúsculo, puxando o cantinho para ficar bonito. Eu acho legal do lettering desse tipo de letra, são as formas que tem junto, né? Os arabescos, as puxadinhas ficam mais encantadoras. Bom, outra coisa que dá para medir legal desse jeito de fazer o lettering é a inclinação da sua letra. Isso é muito importante, se você vai fazer ela toda de pezinha ou se você vai fazer ela inclinada. E tentar manter essa inclinação na palavra inteira, ou se você estiver fazendo uma frase, na frase inteira. Nesse caso, eu subi o T e achei que ficou muito grosso. Fui lá, apaguei e fiz mais fininho. Se eu tivesse fazendo já com a caneta, seria bem mais complicado. Não sei se talvez você teria algum tipo de conserto. Ou então você pega um adesivo e cola em cima. Ou faz outro em cima de um adesivo e cola o adesivo. Essa também é uma outra forma de consertar ou de fazer novamente. Uma coisa legal de se fazer nesse tipo de letra é não esquecer de colocar o pingo no i. Você pode olhar que o C e o i juntos fica muito parecido com o A. Então, se você não pingar o i, vai ficar difícil de enxergar o que está escrito. Você vai ter que entender o contexto para saber exatamente o que está escrito. Então, da letra A, que foi a minha finalização, puxei um arabesco e resolvi fazer um arabesco na parte de baixo. Esse arabesco eu também treinei, testei vários e escolhi esse. Você pode achar vários modelos no Pinterest, no Google Imagens e ir treinando na sua casa, no seu caderno, aonde você quiser, até na lousa. Eu gosto muito de treinar lettering na lousa, porque a gente começa a entender um pouquinho mais sobre proporção, sobre divisão, da onde vai ficar cada letra, o espaçamento entre elas, etc. Agora, já com a marcação de lápis, que eu achei que ficou bom, que ficou coerente com o que eu queria, eu vou começar a passar a caneta. Lembrando que nesse tipo de letra, nesse tipo de lettering, a subida é fina e a descida é mais grossa. A minha subida sempre falha um pouquinho, a minha mão ainda não é firme o suficiente. E aí, olha aí, ó, acabei cometendo um erro, ficou meio tortinho, mas até o final dá para dar uma consertada. A subida fina, ela deveria de ser mais fininha, mas como eu errei, eu posso engrossar um pouquinho mais a letra, que não vai ficar feio e vai ficar mais coerente com o que eu preciso.
Outra coisa que você pode notar, quando eu acabei o meu P, eu deveria de estar subindo a caneta. Como eu comentei, a minha subida ainda não é muito boa. Olha aí, ó, errei novamente no T, subindo. Então, às vezes eu prefiro, ao invés de subir fininho, eu acabo trocando, né, o movimento correto da letra e acabo descendo fino, porque a minha mão, ela tem mais firmeza descendo do que subindo. Então, não é o correto, mas eu acabo fazendo como uma forma de não errar tanto. E nessa capa a gente queria que ficasse tudo bonitinho, né? Então, não tem problema, porque no final ninguém vai saber se você subiu ou desceu, simplesmente tá na direção correta. Do fino e do grosso é o que importa. Nesse caso aí no I, eu queria ficar com o tracinho no meio, como se fosse um círculo, parecido com o que ficou no A, mas acabou não ficando. Mas não tem problema, porque o I descendo também ficaria grosso. Olha aí o que eu falei, ao invés de subir, eu estou descendo, e a minha mão ficou muito mais firme e eu acabei não errando. O arabesco, você pode fazer ele com a grossura da linha inteira igual, como você pode alternar a grossura da linha. Nesse caso do A, eu alternei. O corte do T é outra dificuldade que eu tenho muito, porque eu nunca consigo fazer uma forma com que eu ache que fique bonito. E depois de muito pesquisar, eu achei esse cortinho, que no final eu acabei não fazendo dentro do P, como se o P tivesse sobre o T, mas ele já começou a ficar mais bonitinho. Então eu falo, treino, treino, treino. Você treina, pesquisa e estuda que você chega lá. O meu lettering ainda não é perfeito, mas eu gosto muito de treinar, e as dicas que eu vou pegando eu acho muito interessante e adoro passar para vocês. Quem sabe ajuda vocês também. Lembrando também que o lettering em si, ele não é essa fonte, ele não é só essa forma de escrever. O lettering, ele consiste em você escrever como se você estivesse desenhando. Então, se você juntar mais de uma fonte numa frase, é um lettering, é uma forma de escrever. Aí eu voltei no P e tô tentando consertar o que eu fiz, que ficou meio tortinho. Você pode ver que aí é para subir e ficou grosso, mas é melhor ficar grosso do que ficar torto. Então, antes de passar a borracha e apagar todas essas linhas de lápis, eu tô olhando e vendo o que eu acho que deve consertar ou não. Mas mesmo assim, ainda fica um pouquinho difícil. Por quê? Porque o lápis acaba atrapalhando a visão total do desenho. Por exemplo, no arabesco de baixo, você pode ver que a minha caneta não seguiu exatamente o meu lápis. Então, aparece que ficou meio torto, mas talvez na hora de passar a borracha ele não tá torto. Então, a gente deixa do jeito que tá, passa toda a borracha e depois volta vendo se tem que consertar alguma coisa. Lembrando que para passar a borracha, você tem que ter certeza da caneta que você está usando, se ela seca rápido ou se ela demora. Porque se ela demorar para secar, você tem que aguardar um pouquinho. Se você passar a borracha, ela vai borrar todo o seu desenho e não vai ficar legal, você não vai gostar. E para consertar também é bem complicado, porque vai ficar aquela sombra dependendo da direção que você passou a borracha. Então, olha aí, depois que você passou toda a borracha, que apagou todos os espacinhos, você consegue ter uma visão geral muito melhor do seu desenho e ver o que precisa passar de novo a caneta ou não. E aí eu decidi passar novamente em mais alguns cantinhos para ficar mais bonitinho. Antigamente eu tinha muita dificuldade na ligação de letra. Hoje eu já consegui achar o peso da mão para conseguir ligar e já tá ficando mais bonitinho na hora de descer. Antes eu descia muito grosso e na hora de juntar com o fino eu não conseguia e acabava ficando um embololô todo. Nesse caso, eu queria fazer alguns detalhes
com uma outra cor de caneta e pensei numa cor mais clara. Tentei com a caneta branca, ela não apareceu. Tentei com a rosa também, com a prateada, e também não apareceu do jeito que eu queria. E aí eu acabei desistindo. Mas fiquei muito contente com o meu Patrícia, com a capa do meu planner, e ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado alguma dica. Se gostou, curte aí. Até a próxima!